Bom dia, amado, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a minha, com a sua e nossas vidas. Quero iniciar nessa nova devocional de hoje pedindo perdão ontem por uma frase e eu coloquei aquela frase como um versículo e na verdade é uma frase de motivação para o dia de ontem, que foi o dia 25, você que acompanhou, amém? Peço perdão. E hoje, a frase de hoje, ela é a seguinte: que cada passo que dermos seja dirigido por Deus, que cada passo que dermos seja dirigido por Deus, e que Ele nos conduza por um caminho de vitórias, não somente no dia de hoje, também não somente nessa semana que está iniciando, que iniciou ontem, mas que seja durante a cada dia de vida que Ele nos concedeu. Esse é o desejo do meu coração, cumprimentando você, agradecendo a você que sempre está comigo, acompanhando, você que tem visualizado os vídeos, talvez não vai até o fim, por ser um vídeo extenso, mas eu procuro trazer esse vídeo o mais curto possível e não sei como me controlar, não estou conseguindo me controlar e quando vejo já passou o tempo e esse tempo você não percebe quem está falando. E para quem está ouvindo, pode ser cansativo e fica cansativo. E o interessante é que sei de tudo isso, mediante ao tempo que todos nós temos, o tempo que é curto. E talvez por ter os seus muitos afazeres, não tem como você tirar o seu tempo para ouvir algo tão extenso. Então eu gostaria de ser bem objetivo, bem mais objetivo, e com isso eu conto com as suas orações para que o Senhor possa me conceder essa graça, a graça da compreensão, o entendimento pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui como chama nosso irmão aqui, querido? Claucerni Emily. Louvado seja Deus, bom dia. Uma segunda-feira maravilhosa para você também, meu amado. Uma segunda-feira maravilhosa para você, assim como toda a sua família, nesse novo dia, nesse segundo dia dessa semana que se inicia. Muito obrigado pelo desejo de mais um dia e agradecendo a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar com vida para receber esse bom dia vindo diretamente do teu coração para o meu coração e para todos aqueles que se encontram diante de Deus, que se encontram maravilhados por estarem vivendo uma vida de comunhão com esse Deus. É muito maravilhoso. Muito obrigado mesmo ao meu irmão Claucemir Emily. Esse mesmo, né? É isso mesmo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe rica e grandiosamente a sua vida. Que o Senhor conceda graça, paz, misericórdia e, acima de tudo, cada vez mais olhos espirituais, visão espiritual, olhos espirituais, né? Ouvidos espirituais, e que tudo em nós venha a ser de fato e de verdade espiritual, que possamos estar vivendo uma vida de comunhão com esse Deus, que é uma vida de espiritualidade com esse Deus. Deus abençoe, meu amado. Tenha um bom dia.
começou a garganta a me irritar já pela manhã, né? Começou a garganta já me irritar pela manhã, e tomando essa água eu fico aqui maravilhado de poder falar desse amor. E quero também já complementar e dizer que estarei deixando aqui uns links do meu amado pastor, das mensagens dele aqui, onde tenho aprendido muito, e com certeza, não somente eu digo eu tenho aprendido, eu tenho aprendido, mas junto com toda a igreja nós temos aprendido que esse Deus, ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Não temos dúvida de nada desse sentido. Isso é uma realidade. E hoje eu estou aqui com uma devocional que se encontra em Joel, no capítulo de número 2, versículo 28. Eu gosto muito de ir pelo título. E eu não procurei aqui, não coloquei de uma vez. Perdão aqui, só um minutinho que eu preciso de uma aguinha na mão ressecada. Se fizer assim, vocês dá para ouvir. Dá para ouvir que ela está bem desgastada, né? Bem desgastada. E eu não consigo mover as páginas aqui com muita facilidade, mas mesmo assim, em nome de Jesus, na orientação do Senhor, eu estarei aqui procurando o livro de Joel, onde eu poderia ter até deixado aberto esse livro do livro de Joel, e não deixando, eu agora tenho que achar Joel. Mas Joel está no Velho Testamento, né? Está no Velho Testamento, aí vou passando devagar. Ezequiel, aí primeiro vem Ezequiel, depois vai vir Daniel, né? Daniel, Ezequiel, Daniel, cadê o seu Daniel? Aí depois de Daniel vai vir o Daniel, Joel. Daniel, mas Joel não é depois de Daniel. Depois de Daniel vai vir, deixa eu ver aqui, meu amado, de cabeça, bom, é os embaixadores do rei. Conheces, fala, mas é isso mesmo, Oséias. E depois de Oséias, nós vamos chegar até então ao livro de Joel, e no capítulo de número 2, versículo 28, nós vamos deparar com uma orientação dita pelo profeta Joel, onde nós vamos ver nesse versículo que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, para ficar bem guardado em nossos corações, essa porção que encontramos nesse manual de instrução, e todo aquele que segue o manual, a possibilidade de erro é muito maior. A possibilidade de não errar é muito maior. A possibilidade, examinando o manual, a possibilidade de errar é muito maior. E não, ou tendo também, olhando também do outro lado, nós tendo em mãos o manual, não olhando para o manual ou lendo
passando por passar, só lendo, e não praticando, exercitando, ou seguindo as orientações do manual, não vai resolver muito. A possibilidade de errar, do erro, vai ser bem maior. Interessante, né? O Espírito Santo, na hora em que vamos falando e deixando ele assumir o seu lugar de honra, dando a ele a oportunidade de nos orientar, nós podemos ver que não é apenas ter o manual em mãos. É ter o manual, usar o manual e, usando o manual, esforçar para se dedicar naquilo que estamos seguindo, que é o manual, que é a palavra do nosso Deus. Acredito que ficou bem claro. Então, mais uma vez, para ficar bem guardado em nossos corações, lembrando-nos sempre de Davi, onde eu já disse aqui que não irei me cansar de dizer sempre, para virmos esconder essa palavra em nossos corações. E escondendo essa palavra, como disse Davi, escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Não é dizendo que você, tendo a palavra do Senhor no coração, nós não vamos pecar. Porque a nossa descendência, ela é pecaminosa. Se não pecamos no falar, pecamos no pensar. Se não pecamos no pensar, podemos pecar e pecamos em algumas atitudes que não esteja condizente com a palavra desse Deus. Mas olhando para a palavra e seguindo a orientação, nós vamos ver que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Neste versículo, agora indo para o título de Joel, no capítulo 2, vou ver se tem até título, que não verifiquei, porque muitas das vezes o título se encontra no capítulo anterior, né? Se encontra no capítulo anterior. Então, dando uma conferida aqui, eu quero olhar o título dessa palavra. Tá vendo aqui, ó? Nessa palavra, Bíblia de palavras-chave, não está o título. Aí eu vou ver que o título se encontra, deixa eu ver, no capítulo 1, para poder chegar no versículo 2. Onde está aqui no primeiro, e o primeiro capítulo do livro de Joel está assim: a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Não entendi. Louvado seja Deus. Mas aqui tem uma orientação, uma introdução do livro de Joel, onde nós podemos tirar e ver qual é a orientação desse livro para nossas vidas. Quem foi Joel? Quem foi Joel? Joel foi um profeta. Nós sabemos disso, que Joel foi um profeta. E o autor desse livro
de Joel, o próprio Joel é identificado pela tradição como o autor das profecias deste livro, para nós entendermos a profundidade que há nesse ensinamento e nessa orientação, nessas informações gerais sobre o livro de Joel. Então Joel é identificado pela tradição como o autor das profecias deste livro. A data provável desse livro, antes de Cristo, foi de 796 a 835. Então não dá para me fazer a conta aqui rápido quantos anos. A data provável, 796 a 835 anos antes da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas o interessante é que nós vamos deparar com as orientações desse livro e entender que a palavra-chave do livro de Joel é julgamento. A palavra-chave do livro de Joel é julgamento. E estudando a palavra, para entendermos, ele deixa também uma profecia de como seria e como está acontecendo dentro do que os profetas, independente de ser o profeta Joel, considerado como um profeta menor, não menor no sentido de ter, de ser menor do profeta Ezequiel, Jeremias, Isaías, ser maior no sentido de olhar melhor, maior com sentido melhor. Não é. Ele teve o seu tempo. O Senhor usa, e Ele usa a sua vida, Ele dedica a sua vida e deixa para nós essas orientações. Então, considerado como profeta menor. Menor por quê? Porque Joel, se nós olharmos aqui, olha só, de cor, são 3 capítulos. O livro de Joel são 3 capítulos. E Jeremias, se a gente olhar assim a profundidade e a quantidade de capítulos, foi 48, se não me engano, né? 48, 52. Agora não vou saber de cabeça. Mas olhando para Joel, ele se encontra 3 capítulos. Mas por ele ter deixado 3 capítulos, não quer dizer que ele seja menor do que Jeremias, menor do que Isaías, menor do que os profetas maiores, onde foram mais tempo ali e deixaram uma escrita maior, com mais orientações. Olhando então para essa palavra-chave, que é o julgamento, nós vamos também nos deparar com as fontes. Quais são as fontes do livro de Joel? Fontes, a mensagem e profecias do profeta Joel. Fontes do livro de Joel é profecia do profeta, mensagens de Joel. Principais personagens não aplicável e o resumo, nós vamos ver que o tema principal do livro de Joel é o dia do Senhor, um dia de ira, se nós olharmos aqui, e do juízo de Deus.
Este é o dia em que Deus revela os seus atributos de poder, ira e santidade. Então Joel está aqui transmitindo algo que é para, ou melhor, olhando para a minha vida, para nossas vidas e para os dias nos quais estamos tendo o privilégio de termos essa vida, o espírito, o fôlego de vida, o ar para respirar, é para podermos pensar o cuidado de Deus com a humanidade, com o povo de Israel. Ontem nós vimos a respeito da restauração, outra restauração para Israel. Mas aqui nós estamos vendo que o tema principal de Joel é o dia do Senhor, um dia de ira e do juízo de Deus. Esse é o resumo. Esse dia é o dia em que Deus revela os seus atributos de poder na ira e santidade. E é um dia temível, terrível para seus inimigos. O dia do Senhor e vivido historicamente pela praga de gafanhotos sobre a terra. Joel usa a metáfora da praga de gafanhotos e da seca para remover um apelo ao arrependimento. Então sempre a palavra vai nos conduzir, vai nos levar a nos conscientizarmos e elevarmos nossos olhos olhando para o Senhor, reconhecendo a esse Deus, entendendo que para chegarmos a esse Deus há uma necessidade muito grande de termos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus, e é somente pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que iremos chegar. Mas na época Jesus não tinha vindo. E Joel estava ali dando essa palavra e mostrando que é uma palavra que este é o dia em que Deus revela os seus atributos de poder na ira e santidade. E é um dia terrível para seus inimigos. O dia do Senhor é vivido historicamente pela praga de gafanhotos sobre a terra. Joel usa a metáfora da praga de gafanhoto e da seca para renovar um apelo ao arrependimento, para renovar um apelo ao arrependimento. E hoje, deparando com essa palavra, nós estamos vendo que ela é viva. É para nossos dias, porque fala de renovação. Precisamos estar nos renovando a cada dia diante da palavra, diante do manual, das orientações deixadas pelos profetas do Antigo Testamento. E olhando dessa forma, nós vamos ver que ele descreve o dia do Senhor em termos escatológicos e atende a chamada ao arrependimento e atende a chamada ao arrependimento com as profecias da restauração física, espiritual e nacional. É muito profundo. Se nós entrarmos em detalhe para chegarmos no versículo no qual estamos diante dele, nós vamos ver tudo isso acontecendo e é uma realidade. É real. E há uma necessidade de tudo isso acontecer. E o interessante é que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Por isso, nós vendo que é uma chamada
escatológica temos, ele descreve o dia do Senhor em termos escatológicos e atende a chamada ao arrependimento com as profecias de restauração física, espiritual e nacional. Um dia, quando teve essa pandemia da Covid-19, que até então foi uma das que abrangiu toda a humanidade, e olhando para a palavra, nós vamos deparar que todas as nações irão reconhecer, irão saber que existe um Deus. Se tudo voltou ao normal, onde até então parecia não ter saída, não ter como, e todo mundo amedrontado, o Senhor, Ele conduz fazendo com que o povo viesse a entender, ou para que viéssemos nós entendermos a necessidade do agir de Deus, fazendo com que o povo viesse ou venha a olhar para o alto e entender. Ele tem o controle. Ele tem o controle. E da mesma forma, tem as autoridades, e toda autoridade é instituída por Deus. Em todas as áreas existe autoridade. E olhando dessa forma, nós sabemos que precisamos entender que eles têm a sua função, têm o seu trabalho, e precisamos obedecer. Isso tudo na orientação da palavra. Para chegarmos nesse versículo, nós vamos ver que tudo isso, até onde atende a chamada ao arrependimento com as profecias de restauração física, espiritual e nacional, nós vemos que é para toda a humanidade, independente de quem quer que seja, ou para quem quer que seja, nós vamos deparar com essa palavra se cumprindo no dia de hoje. Essa é a grande verdade. Mas existem curiosidades também no livro de Joel. Quais são essas curiosidades? Para entendermos, eu estou aqui, a minha Bíblia, ela é de estudo. Ela é uma Bíblia de estudo. E é o único livro profético que não menciona dados cronológicos, sendo o livro mais difícil de ser ditado. O discurso de Pedro, em Atos, no capítulo 2, no versículo 16 ao 21, é conhecido como citação de parte de Joel, do capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Interessante, não é verdade? Olhando, repetindo, é o único livro profético que não menciona dados cronológicos, sendo o livro mais difícil de ser ditado. O discurso de Pedro, em Atos, no capítulo 2, 16 e 21, é conhecido como citação de parte de Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32. Isso é as citações. Os tópicos dos 3 capítulos do livro de Joel, nós vamos deparar a terrível escassez causada pelos gafanhotos e pela seca no capítulo 1. Que até então eu não tinha entendido. A terrível
Nosso Deus, minha vista é tão a bênção, meu Pai bendito. Louvado seja Deus pela visão, assim ainda que embaçada, e poder ver ainda com dificuldade. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Pela locusta e pela seca. Então nós vamos ver que os tópicos, ele está dessa forma. No capítulo 1, é a escassez causada pelos gafanhotos e pela seca. O convite de Deus para retomar a ele a sua promessa para compensar as perdas. Está de Joel, do capítulo 2, versículo 1, e no capítulo 2, do versículo 27. Já do 2, do 28 ao 32, ele fala dos jovens profetizarão. E no 3 vai falar a guerra e finalmente a paz. Esta é a introdução do livro de Joel, um livro pouco ditado, é um livro não muito mencionado, com dados escatológicos, sendo o livro mais difícil de ser ditado, porém nós estamos diante desse livro hoje e é a devocional de hoje, 2, versículo 28, 2, versículo 28, 2, versículo 28, oh meu Pai, nossa, que dificuldade de ver aqui, tá, meus amados? E há de ser, onde nós vamos deparar com a profecia, promessa de efusão do Espírito. E há de ser, nossa, que dificuldade, meu querido. E há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel, no capítulo 2, o versículo 28. O que podemos trazer de reflexão para nossas vidas diante de um livro pouco citado, mas que temos em mãos e examinando iremos encontrar verdades deixadas por Deus para nossos dias nos quais estamos vivendo. Esta é uma grande verdade. Olhando para esse texto fala sobre o tempo em que vivemos hoje. O tempo em que vivemos hoje. E que tempo é este? É um tempo de dificuldade. É um tempo de lutas. É um tempo onde Timóteo, nós indo para a segunda epístola de Timóteo, nós vamos ver essa verdade mostrando para nós os deveres, segunda Timóteo. Então nós vamos ver que tempos são este. Este texto está falando sobre o tempo em que vivemos hoje. Mas que tempos são esse? Que tempo é este? Nós vamos ver carta de Timóteo, segunda epístola a Timóteo, segunda carta a Timóteo, mostrando desta forma para entendermos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto sexual,
Nossa. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Este é o tempo no qual estamos vivendo, e se olharmos nesse texto falando sobre o tempo em que vivemos hoje, o Espírito Santo de Deus, ele está no meio de nós. Nós não temos dúvida disso. Não temos dúvida dessa promessa deixada por Jesus Cristo. Uma promessa deixada pelo Filho de Deus, no qual estava com Deus o Verbo, nós mencionamos ontem, hoje, mencionando pela segunda vez, que o Verbo estava com Deus, o Verbo, João 1:1, vou ter que ir lá, no princípio era o Verbo, isso, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tem que ler mesmo, vou ter que voltar, vou ter que ir ali em João, dar uma chegada que agora embananou, agora complicou um pouquinho aqui, eu quero falar o versículo, e quando eu quero falar o versículo, não consigo, eu fico com aquela sensação de que não falei o versículo da palavra do Senhor. E precisa ser dito. Precisamos deixar bem orientado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora sim, agora não tem como errar. Eu estou com o manual em mãos. Eu estou examinando o manual. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem era a luz dos homens? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz. Para aqueles que estão andando em trevas, Jesus é a luz. Para aqueles que estão famintos, Ele é o pão da vida. Para aqueles que estão cansados, Ele é o alívio, Ele convida, Ele é o alívio. Para aqueles que estão com causa na justiça, Ele é o advogado. Para aqueles que estão doentes, Ele é o médico dos médicos. Então nós temos a luz diante de nós. E sabendo disso, olhando então para essa devocional, eu posso ver que então o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Não temos dúvida. Então não podemos abandonar nossos sonhos. Não podemos abandonar nossos sonhos. E se nós temos essa orientação que não podemos, não devemos e precisamos sim alimentarmos os nossos sonhos, aquilo que você pensa, aquilo que você almeja, o que você deseja. E para você alcançar aquilo que você deseja, que você almeja, há uma grande necessidade de você agradar também de alguém. Quem é esse alguém? Agradar-te também do Senhor. E esse Senhor irá satisfazer o desejo do teu coração. Aí vem uma pergunta: qual é o desejo do teu coração? Talvez possa ser um desejo para você, é impossível.
E pode ser impossível. Mas nós devemos fazer o que é possível. O que é possível para mim é clamarmos a esse Deus, é colocarmos diante dele os nossos sonhos, os nossos pensamentos, agradar dele, sujeitar a ele. Sujeitar a Deus é obedecer. E obedecendo, o inimigo, ele não vai estar resistindo, ele vai ter que sair em retirada. Onde a possibilidade de você alcançar o que você deseja é muito maior, você tem muito mais chance de alcançar, agradando de quem? Do Senhor, também do Senhor. E olhando dessa forma, para essa palavra, não podemos abandonar nossos sonhos, em maneira alguma, de hipótese alguma. Não há nada melhor do que sonhar, mas há uma necessidade de buscarmos, de irmos em conta, de irmos ao encontro de nossos sonhos, de batalharmos por ele. Isso é uma realidade. Por isso vemos pessoas bem-sucedidas. Estamos vendo pessoas que chegaram, alcançaram o tópico, ali o patamar, em uma escala na própria carteira de trabalho, tem as orientações na carteira de trabalho. Talvez muitos não leram ainda, ou não tiveram a sua carteira assinada. Eu tive. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que pude examinar e vendo ali, e vocês recebendo as classificações. Isso quer dizer que você está aprofundando, se dedicando. E quanto mais você se dedicando a esse Deus, a possibilidade de alcançar os seus objetivos, elas são muito maiores. Então não podemos abandonar nossos sonhos. Devemos buscar a visão de Deus e profetizar. Não podemos abandonar nossos sonhos. Devemos buscar a visão de Deus e profetizar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu estou aqui. Eu profetizo. Aqui está o meu filho, aqui está a minha esposa. Ela é bênção na minha vida, embora seja uma pessoa difícil, mas profetiza sobre a vida dela e sonhe de que ela terá uma vida mudada. Sobre a família, independente naquilo que você estiver profetizando, para quem você estiver profetizando, e crendo, depositando em Deus a sua confiança, Ele estará contemplando. E para a glória de Deus, assim o Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, do meu coração. É de grande profundidade. Então, olhando para essa palavra de Joel, e há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos jovens terão visões. E olhando então, que devemos buscar a visão de Deus e profetizar sobre nossa vida, nossa família, nossos negócios, independente em área que for, e crer que a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas. Essa é a devocional de hoje. E eu estou procurando, irei procurar reduzir. Eu sei que a vontade de falar mais e mais aqui é muito grande, mas eu não quero prender. Eu gostaria
o desejo do meu coração é de que mais e mais pessoas possam ouvir não somente essa mensagem, mas que possam vir através de uma mensagem não de alguém estudado, e sim experimentado, que teve experiência, adquiriu experiência no decorrer da sua vida. E as experiências adquiridas no decorrer da minha vida, elas me ajudaram. Por eu ser um conhecedor da palavra, de estar examinando a palavra, hoje tenho a convicção de que o Espírito Santo, Ele é quem está conduzindo cada palavra saída da minha boca. E eu tenho a consciência tranquila, porque tenho buscado a esse Deus, tenho procurado fazer, mas mesmo buscando, deixo a desejar. Sou humano, sou falho, mas nem por isso quero me afastar dos caminhos do Senhor. Eu sei o quanto foi doloroso, conhecendo a palavra, e ter me afastado. E de repente você hoje estou falando para alguém que possa se encontrar afastado dos caminhos do Senhor, e olhando essa palavra de Joel, na introdução na qual vimos, da restauração, do julgamento, mas também das bênçãos do Senhor, e da forma como Joel deixou aqui para nós, e há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tendo esse entendimento, conhecendo a palavra, me afastei, e consciente de que o Espírito Santo se faz presente, eu posso me arrepender, e eu me arrependendo, o Senhor irá me receber, quando com sinceridade de coração eu me arrependo, com sinceridade, o Senhor, então, Ele trará, Ele tem a resposta, Ele está pronto. Sabe por quê? Uma coisa que Deus, Ele não pode fazer, Ele não pode fazer, Ele não pode deixar de fazer, é de perdoar aquele que com sinceridade se arrepende. Ele não pode. Ele é um Deus soberano, é um Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. E nós vemos nos dias de hoje muitos vivendo em uma ignorância sem tamanho, sem tamanho. E contudo, embora estejam vivendo, mas olhando para dentro de si, reconhecendo que somente Deus pode mudar o teu coração e ter uma vida completamente transformada pelo poder de Deus. Então, ele olhando para Cristo, independente de quem quer que seja, o Senhor está pronto a te atender. Caso você seja um daqueles que se encontra afastado, e essa mensagem chegou até você, e você foi até o fim dessa mensagem, que hoje estou procurando colocar, reduzir o tempo. Você pode falar para Deus, você pode pedir a esse Deus, e na certeza de que Ele está pronto para te atender, pois os ouvidos dele estão atentos e as mãos dele estão estendidas. Está estendida as suas mãos, está com as suas mãos estendidas. Está com as suas mãos estendidas para te abraçar, para te receber, e os seus ouvidos atentos, esperando somente você dizer: Pai. Lembra do jovem
do filho pródigo, né? Que gastou tudo que tinha, mas o pai estava esperando ele voltar. Ele reconhece, ele olha. Ele olhando para dentro dele, ele vê. Sabendo que o pai dele, pai, eu confesso, eu sei que pequei contra ti, pequei contra o céu, contra ti. Mas o pai estava ali pronto para abraçá-lo. E abraçando ele, da mesma forma, ele quer abraçar você também. Tenha certeza disso. Não deixe que os pensamentos lançados pelo inimigo no seu ouvido fale mais alto do que a voz daquele que tem o melhor para você, que é Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Lembre-se, se arrependa, lembra-te de onde você caiu e arrepende-se, volte para Jesus. Antes que Ele volte, volte para Jesus, caso você é um daqueles que abandonou os caminhos. Você seja um conhecedor dessa palavra. E por ter abandonado, sente-se pressionado, ouvindo no seu ouvido que não tem mais jeito para você. Mas nesse momento, diante de Deus, diante do Filho e do Espírito Santo, no qual estou, e junto de mim, como eu, existem muitos e muitos que estão. Então podemos dizer que estamos andando no mesmo Espírito, olhando para o Deus que criou todas as coisas. Nós queremos dizer para você que você é muito especial e o seu lugar ninguém pode ocupar. Ele está lá. Volte para Jesus antes que Ele volte. E a você que ainda não teve o entendimento da palavra de Deus, procure, dê crédito a esta palavra. Dê crédito a esta palavra. Essa palavra que até então ela é maravilhosa. Dê crédito a ela. Você que ainda não teve nenhum interesse, que você possa entender que Deus tem o melhor para você. Eu não sei o que você está passando, e ninguém jamais pode saber, a não ser Deus, o que está passando dentro da sua mente neste momento, no qual o Senhor quer lhe dar umas vestes novas. Ele quer lhe dar vestes novas, e essas vestes você entrará, herdará, terá uma vida eterna ao lado do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aí você pode perguntar: como eu faço isso? Como eu posso fazer isso? Como eu posso conseguir essa maravilha? Como eu posso conseguir? Eu digo para você, você pode falar com Deus. Você pode falar para Deus. Fechar os seus olhos. Dizer para Ele: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Consolador, você pode falar para Ele: derrama sobre mim uma unção. Eu quero receber de Ti uma unção.
uma unção de poder, unção de ousadia, unção de intrepidez. Eu tenho pedido ao Senhor. Eu peço a Ti. Louvado seja Deus. Derrama sobre mim uma unção, ou a sua unção, e toma conta da minha vida, da minha alma, dos meus pensamentos. Quero agir conforme o Teu querer, quero continuar conhecido ou conhecendo o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Oh, meu Deus, Santo, 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 Santo. Eu quero abrir o meu coração, eu quero agir conforme o Teu querer, quero continuar sonhando, profetizando sobre minha vida. Afaste de mim toda palavra negativa, toca nos meus lábios, para que o que eu falar seja conforme a Tua vontade. Guia meus passos de acordo com a Sua visão. Eu sei que em Ti, ó Deus, eu posso e está registrado na Tua palavra que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse quem eu quero ser fortalecido é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu não sei orar. Eu não sei orar. Eu estou ouvindo essa oração, mas eu não sei orar. Porém, a Bíblia mostra que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está intercedendo por você, meu irmão. Está intercedendo por mim. Basta eu apenas abrir o coração, deixar que Jesus entre e que eu venha a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu profetizo vitória, eu profetizo saúde, eu profetizo cura. E a você que crê, a você que entendeu esta palavra, independente do que você estiver passando, se for uma porta de emprego, eu profetizo porta de emprego aberta, uma porta aberta, para que você venha ter o seu sustento. Se for enfermidade, eu profetizo a cura. Segundo a vontade de Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou, seja feita a Tua vontade. A nossa vontade é de ser curado. Oh, Senhor, a nossa vontade é de vivermos livres daquilo que até então vem nos perturbando, vem tirando a nossa paz, tirando de mim, tirando de cada um, como foi a mensagem ontem. Eu quero colocar o link desse culto de ontem, após essa mensagem. E para louvor e adoração do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você irá entender, pois no final você verá um convite para entregar
ou para deixar nas mãos daquele que tudo pode, e faz na vida daqueles que querem, que se entregam. Oh Senhor, é tão bom falar de Ti, mas eu Te agradeço neste momento, pedindo uma linda e abençoada semana, Senhor. Como foi a frase que iniciei, eu quero terminar com esta frase, que cada passo que dermos seja dirigido por Deus, que Ele nos conduza por um caminho de vitórias, vitória na saúde, vitória por estarmos sendo agradecidos a esse Deus, sede agradecidos. Vitória pelo tempo que parecia não terminar, não ter um fim, mas por ter passado, eu tomei posse dessa vitória. E em nome de Jesus, eu profetizo vitória sobre a sua vida. Profetiza sobre isso. Tem aquele louvor. Eu sou ruim para cantar, mas em nome de Jesus, profetiza. Não alimente-se de coisas que te fazem sofrer, que te conduz a ficar de cabisbaixo. Não. Olhe para Jesus. Entregue-se a Ele e entenda que Ele te ama. É no nome de Jesus. Eu agradeço profundamente a esse Deus pelo privilégio de ter me concedido esse momento para mim tão precioso, que vai ficar guardado em meu coração. E não sabendo de que você foi um daqueles que tomou posse dessa palavra e recebeu a cura, ou teve a porta de emprego aberto, olhando para o versículo de Joel, e a introdução do livro de Joel, eu coloco um ponto final, agradecendo profundamente a você, e a você que ainda não tomou a sua posição. Dê crédito à palavra de Deus, dê crédito. Você não vai perder nada, pelo contrário, você irá somente ter a cada momento de vida que Ele te conceder forças para continuar caminhando. Mais uma vez, deixo para você esta palavra na orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe nossa semana. Meu irmão, meu querido, amado, em nome de Jesus, que está aqui, Galsemir Emily, também mando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus para meu amado pastor Bruno, no qual estarei colocando os links. Eu não estou sabendo colocar, não entendi ainda, não sei como colocar, vou ver o que eu faço aqui para me colocar a mensagem no qual o Senhor deixou ontem. Já tem o site da PIB em Benfica, Juiz de Fora. PIB Bem, Juiz de Fora. Fica localizado Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica, na cidade de Juiz de Fora. Você de proximidade, cidades vizinhas, vindo a Juiz de Fora,
desejando nos fazer uma visita, esteja conosco. Temos culto ali aos domingos, pela manhã, às 10 horas, à noite, às 18 horas, treinamento, a união de homens, de vários departamentos, 19 horas o culto da noite, e 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, quinta-feira, culto de oração, e há trabalhos a semana toda. É só entrar em contato. Eu não vou saber falar para você aqui tudo, mas há muitas atividades feitas, embora esteja de porta fechada ali durante a semana, não quer dizer que não esteja ninguém ali para lhe atender. Estamos ali. É só tocar a campainha, você será atendido. E aí sim, temos a certeza de que você será bem atendido para a glória, honra, louvor e adoração do nome de Jesus. Amém? Eu agradeço, mando um abraço também para o meu pastor Edson, da igreja, a primeira igreja batista lá em Liberdade, Coronel Fabriciano, meu irmão Luiz, hoje eu lembrei a cidade. Meu amado pastor Fabrício, a todos vocês, independente de pastores, mas servos, diáconos, servos do Deus vivo, que o amor desse Deus, a graça salvadora, pastora Fernanda, eu falei, né, em Rio das Ostras, hoje ela não esteve comigo aqui, mas tenho certeza que ela vai estar visualizando aí, em nome de Jesus. Israel, você, meu querido irmão Francisco, meu vizinho, e a todos vocês aqui que eu não puder citar, que eu não me lembro o nome, para minha mãe, meu irmão presbítero Eduardo, né? Oh, amado irmão, meu irmão pastor Dirceu, na cidade de Pinheiral, estado do Rio, louvado seja Deus, minha cunhada Márcia, para você também, tá, minha cunhada? Em nome de Jesus, Deus abençoe a você, Sarinha, Bruno, Natan, a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe e saiba que sou totalmente grato pela libertação em Jesus Cristo. E essa libertação, vocês me ajudaram muito, para que eu pudesse hoje estar dizendo aqui que esse Belisário de Oliveira Garbeiro é alguém totalmente grato pela libertação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Fiquem todos na paz, tenham uma abençoada semana e em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. YouTube não quer parar aqui não está querendo.